Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Cristiano Santos. Nosso tema de hoje é a rotina de programador ABAP nas empresas. Então, não é uma análise genérica sobre a programação ou sobre o sistema SAP em si. A gente vai se concentrar especificamente na perspectiva da realidade do programador ABAP, nas particularidades do dia a dia do programador ABAP típico. Por que que isso é uma oportunidade para você? Porque ao entender a rotina de um programador, você vai conseguir melhorar a sua performance, você vai conseguir ter insights nesta aula de como que você pode melhorar o seu comportamento. Por quê? Porque um erro que a maioria das pessoas cometem quando quer fazer transição de carreira para o mercado SAP é pensar só no técnico. O cara só quer ver código, só quer ver tutorial, só quer ver programa avançado e abre mão de outras habilidades não técnicas, chamadas soft skills, que são muito importantes no mercado SAP. E os recrutadores dizem que o maior problema dos iniciantes é a falta de soft skill. Acontece bastante. Teve uma pessoa que veio querendo fazer a mentoria com nós, esse caso aí, né? Da pessoa que se preocupa com o técnico. A pessoa, ele era usuário do sistema SAP, já trabalhava com o sistema SAP como usuário de um determinado módulo, de uma determinada área. E veio participar da mentoria aqui de ABAP com a gente. E aí ficou insatisfeito porque achou que enrolação e tal, e resumo da história. A pessoa nunca programou na vida, e queria que as primeiras aulas do curso fossem de programas avançados direcionados para o módulo que ele trabalhava. Aí não dá, né? É porque você sabe programar? Não. Já programou em outra linguagem de programação? Não. Né? Você sabe isso aqui? Não. Então por que você quer que seu primeiro programa seja um avançado, né? Nada a ver. Não, não faz sentido isso, né? Você tem que se colocar no seu lugar. Então, esse é o erro. As pessoas já querem ir muito no técnico e perdem o timing de não desenvolver as habilidades de soft skills. Então, por isso que é importante você ter contato com outros programadores, comunidade de programadores, pessoas mais experientes com você, para não falar só sobre temas técnicos, como o dia a dia, a realidade do programador. E essa live aqui também vai te ajudar nisso. Você vai entender melhor como é que é o dia a dia do programador das empresas. Isso vai te trazer novos insights, vai te trazer novas ideias para você aprimorar o seu perfil. E antes de começar, deixa eu só colocar o carregador aqui. Nós estamos fazendo transmissão simultânea no Instagram também. Ó. Tá rolando transmissão simultânea. Ó, pessoal, tá rolando transmissão simultânea no Instagram também. Instagram e YouTube, transmissão simultânea. E aí eu botei aqui para carregar meu celular aqui, né? Olha, as aulas ficam salvas? Sim, vão ficar salvas, né? Então, ó, Diogo, essa 8 é só aquecimento, né? Ok, o André, boa noite. Mesmo com a situação complicada aqui em Porto Alegre, tô ligado. Caraca, que bom, André. Abrindo parênteses aqui, né? Tem um parênteses em Porto Alegre e uma das minhas primas estava saindo de casa porque a água estava chegando na porta dela e indo para casa da outra prima que é em Porto Alegre também. Tem duas primas em Porto Alegre. Enfim, vamos orar aí. Uns estão com muita água e outros estão faltando água. Enfim, e nós aqui buscando crescer no mercado de tecnologia, né, pessoal? Mandando aí uma saudação e uma oração para a galera do Rio Grande do Sul. Vamos seguir aqui o nosso tema. Então, vamos falar aqui, vou compartilhar minha tela. O Diogo, trabalho 2 anos em cima do SAP na empresa, agora eu quero mais fundo esse tema. Legal. Vamos falar aqui um pouco sobre a rotina do programador ABAP nas empresas, para ajudar você a entender como é que é a realidade do programador, para ajudar você a melhorar o seu perfil, você se antecipar a algumas determinadas situações. Então, vou começar assim de um jeito bem simples. Então, o tipo de programador. Então, vamos falar um pouquinho, né? Quem é o programador? Como é que é o perfil do programador? Porque a rotina dele vai estar ligado com também quem que é o programador. Então, parar para perceber o perfil de programador, o perfil de programador, ele vai ter algumas características específicas. Então, você vai
ver assim, vou listar para vocês aqui os, os, os dados da programação aqui. Né? O programador, então, ele é primeiramente apaixonado por tecnologia. Então, isso já começa a caracterizar um programador de software. São pessoas que gostam de tecnologia aí também. O programador é uma pessoa que também gosta de contribuir. Contribuir. Acaba sendo porque o trabalho de programação é nisso, você está sempre resolvendo o problema dos outros, né? E aí você acaba contribuindo com a solução dos problemas e você tenta lhe dar o seu melhor, porque você quer ver o problema do outro resolvido, você quer agregar valor. Então, o programador, ele tem essa característica. E o programador também, geralmente, eles são motivados e dedicados. Porque programação são temas técnicos, existe uma complexidade, não que seja difícil, né, pessoal? Complexo é diferente de difícil, mas a programação tem uma complexidade envolvida, e aí a pessoa que é dedicada e motivada, ela transpõe essa barreira da complexidade porque ela gosta daquilo, né? Então, por isso, você é apaixonado por tecnologia, quer contribuir, então isso é a sua motivação para você se dedicar. Então, essa é a característica do programador. Ok. Então, vamos colocar assim, agora o programador, ele é um cara que estudou programação, obviamente, e o segundo ponto aqui que a gente pode colocar aqui, ó, tipos de alocação. Ok, já saindo um pouco de perfil do programador. Tipos de alocação. Então, o que é alocação? Vamos colocar assim, formas de contratação. É bem forma de contratação CLT, PJ, ou então vamos colocar assim, formas de prestação de serviço. De que formas que o programador ele pode prestar serviço para as empresas? Primeira forma é através de projetos. A empresa vai fazer então a implantação de um novo escritório, de um novo centro de distribuição, e fica todo mundo 24 horas, ou no caso 8 dias na semana, focado exclusivamente para aquele projeto, para aquela etapa, aquela implantação do sistema SAP, por exemplo, ou instalação de um novo centro na empresa, ou instalação de um novo depósito, ou criação do processo de transferência. Então, enfim, você para tudo e fica naquela atividade somente que é de projetos. Outra forma é o suporte. O suporte, eu coloco aqui entre parênteses, né, melhorias e manutenção. Então, já não é uma coisa relacionada a projeto, porque você, no mesmo dia, você está atendendo vários clientes diferentes. Você resolve probleminhas de vários clientes diversos. Você pode atender até 3, 4 clientes no mesmo dia, distribuindo seu tempo ali. Ah, por esse cliente eu trabalhei 2 horas e terminei a demanda. Por outro eu trabalhei mais 2, terminei. Tá. No outro eu trabalhei mais 3, terminei a demanda. Então aí você trabalha em vários clientes ao mesmo tempo. Então, geralmente, quando você trabalha para vários clientes ao mesmo tempo, você está em uma célula de suporte, algum departamento de suporte, como o AMS, por exemplo. O AMS ele atende várias empresas, mas pode ter uma célula de suporte que atende uma empresa só, mas continua sendo um departamento de suporte. E tem um terceiro tipo de alocação que chama time material, que aqui é também a várzea. A várzea. A várzea é que você, então, fica alocado para o cliente, disponível para ele como se fosse um funcionário. Então, é menos burocrático o trânsito de tarefas. Você também faz suporte e melhorias, mas essa diferença aqui, vamos colocar essa diferença aqui. Então, digamos que é um departamento externo do cliente. Você vai ter, então, o cliente tem uma. O cliente, nesse caso,
vai ter um departamento de suporte, você vai trabalhar nele. Já time matilha, você é quase um funcionário, como um funcionário do cliente. Então você está lá à disposição, você é o Severino do cliente, né? Tudo que ele te passa, você faz. E aí é menos burocrático esse o trâmite da documentação do chamado, né? É mais livre. Então você pode trabalhar nessas diferentes formas de contratação. Alguém aí já trabalhou nisso em SAP ou outra tecnologia, ou outro tipo de serviço também, né? Você é programador de outra tecnologia, se você trabalha com TI, não é programador, se você é key user, pode ser que já tenha trabalhado em alguma dessas modalidades aqui. Então, quem que é o programador? A gente falou. A gente falou aqui dos tipos de alocação. E vamos ver aqui agora com quem o programador conversa. O programador se relaciona. Com quem que o programador se relaciona no dia a dia? Vou botar aqui. Com quem que o programador se relaciona no dia a dia? O programador ele tem aquela característica de ficar mais fechado na dele, então ele não conversa com tantas pessoas que nem o analista funcional. E até do programador não é exigido assim tantas habilidades de comunicação como é exigido do analista funcional, mas é importante que precisa também. Por quê? Primeiramente, você vai interagir com o analista funcional. É ali a tampa da sua panela no dia a dia vai ser ali o analista funcional, né? Alguns acham que é a pedra é no sapato. Não, não é a pedra no seu sapato, é a tampa da sua panela, que vai ser o analista funcional. Que é o cara que você vai mais interagir no dia a dia. Por quê? Porque o analista funcional é que vai te passar os problemas para resolver. Pode ser passado pelo líder? Pode, ok, né? Sim, geralmente vai vir pelo líder, mas o dono do problema é o funcional e você vai tratar com ele. Então, eu já falei aqui uma segunda etapa, o, o segundo profissional que você vai conver é o líder ABAP. Então, vai ter alguém que centraliza as demandas e distribui na empresa. Tem lá 2, 3 programadores, alguém recebe e distribui a demanda entre os 3 programadores de acordo com a fila. E os problemas são pela analista funcional. Então, ou seja, o líder ABAP vai te passar um problema e o problema é do analista funcional. Então, quando você resolver o seu problema, você vai ter que voltar nesse analista funcional e falar com ele. Então, você conversa muito com esses dois. E outro que você conversa assim, mais sazonalmente, é o gerente de projetos. Ou também o gerente do suporte. Porque quando você está alocado em projetos, então você vai ter o gerente do projeto. Você vai conversar com ele, do projeto ali, que ele vai pegar o status com você. Já o gerente do suporte, ele pode estar substituindo aqui o líder ABAP, vai ser a pessoa que direciona as demandas. Também depende muito da estrutura da empresa, né? Num time material, por exemplo, você vai falar mais com o líder ABAP. Enquanto num suporte, no MS, você vai falar ali com o gerente do suporte. Conhece algum desses? Júlio perguntando, SAP tem várias interfaces? Sim, tem um monte de interfaces. Dá para ficar 4 horas ou mais falando sobre interface do sistema SAP. Michel, estou migrando para a área. Seja bem-vindo. O mercado está de portas abertas. Ó, eu trabalhei com suporte há mais de 10 anos, sempre usando SQL, analisando banco de dados, bugs e sistemas para resolver e documentar para os desenvolvedores. Isso aí. Então, um analista de suporte, analista de sistemas trabalhando com suporte. Boa noite. Boa noite, aí, Clemison e o Vladimir. Então, são essas duas, então, já que a gente pode pegar características que nós estamos falando. Repassando aqui, então, quem que é o programador, tipo de alocação, como que o programador se relaciona no dia a dia. Então, essa foi uma visão geral de panorama de realidade. E vamos agora, então, entrar mais um pouquinho assim no dia a dia mesmo, assim, né? Aprofundando em minúcias esses 3 campos acima, esses aqui são os 3 grandes grupos, uma visão geral, e agora vamos buscar detalhar. Então, você saiu de casa, né? Ou agora o remoto, né? Graças a Deus tem remoto hoje. Mas você foi contratado como programador, você vai sentar na frente do computador, você vai ligar seu computador, o que vai acontecer?
que vai acontecer? Então, rotina, vamos botar aqui, rotina do programador, SAP ABAP, nas empresas. Rotina do programador SAP ABAP nas empresas. Você vai sair da sua casa, vai sentar na frente do seu computador e vai acontecer uma coisa. Espera aí, deixa eu autenticar aqui no Instagram. Eu estou fazendo transmissão simultânea no Instagram, mas ele resolveu dizer que eu não sou eu. Faixa de pedestre. Ele tá vendo se eu sou humano. Ah, vamos ver, voltou. Voltou aqui. O Instagram no meio da live ali, querendo saber se eu sou eu. Tá, vamos voltar aqui. Rotina de programador ABAP nas empresas. Você vai sair de casa ou remoto, vai ligar o seu computador, vai olhar para a tela do seu computador, vai acontecer o quê? O que você vai fazer ali? Você vai sentar na frente do seu computador e eu vou falar já para vocês aqui. Só um minutinho. Fechou a aba aqui. Ok, voltei. Rotina do programador das empresas. Então vamos lá. Você vai ligar seu computador. Aí você vai abrir um e-mail, por exemplo. Abrir um e-mail ou plataforma de chamados, ou demandas, ou tarefas. E aí, ok, vai ter lá uma lista de tarefas que o seu líder ABAP te passou, ou o líder do suporte te passou, ou o gerente de projetos te passou. Vai estar no seu e-mail, ou vai estar na plataforma lá, que pode ser o Soulman, ou pode ser uma outra plataforma do cliente, ou pode ser uma planilha do Excel. Vai ter lá uma lista de tarefas que você tem que fazer. Aí você vai, então, considerando que é uma nova tarefa. Vamos pegar aqui, considerando que é uma nova tarefa. Você vai passar pelo processo de entendimento dos requisitos. Alguém veio, te passou um problema. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o processo de entendimento dos requisitos, do que você precisa fazer. Aí que entra um pensamento crítico que você tem que desenvolver para saber como é que você corrige os problemas. Então, esse é um erro que os iniciantes cometem, é não investir no pensamento crítico. Fica seguindo tutoriais aleatórios da internet, ficando só no beabazinho, e aí, quando chega num teste, numa entrevista, não consegue desembolar. Por quê? Porque ele não tem um pensamento crítico. E é a primeira coisa que você faz antes de começar a criar um programa, é você já desenhar ele na sua cabeça de mais ou menos como que ele vai funcionar. Então, quando vir o analista funcional e te passar uma tarefa, você vai utilizar seu pensamento crítico para você entender os requisitos de negócio, até o que ele está falando, porque aí muitas vezes o analista funcional vai escrever por e-mail ou pela especificação funcional, a especificação funcional pode estar incompleta, pode estar difícil de entender. Então, foi feita uma estimativa lá e vendido para o cliente, foi passado para você fazer, então você está meio que pegando já no final, uma parada que já está aprovada. E aí, quando chega para você, a hora já está contando, né? O relógio, o taxímetro já está ligado. E aí você, então, tem que entender a minha tarefa. Não, peraí, será que com essa informação que o analista funcional me passou, eu já posso começar? Ou eu preciso de mais informação? Então, antes de começar a programar, você tem que saber se você tem tudo que você precisa para começar o seu programa. Esse é o entendimento dos, dos requisitos. E ok, entendi o requisito, fui lá, conversei com o analista funcional, tirei minhas dúvidas, e então você vai começar aí que entra a programação, o desenvolvimento do programa. Ok, então veja que antes de você efetivamente começar a programar, que é a grande característica do programador, ficar lá codificando,
passou pelo processo de entendimento. Aí que você vai vir com a programação propriamente dita, que é o mais clássico, que é o que todo mundo mais conhece, do programador, nerd, sentadinho, vendo aquele monte de código, umas coisas que ninguém entende, dando uns erros esquisitos, aqueles memes de programação dos caras fritando a cabeça. Aí é que acontece aqui nessa etapa aqui, né? Que digamos que é o mais fundamental para a carreira de programador. Basicamente é o que você vai fazer, né? Criar programas, desenvolvimento do programa. Ok, acabei de desenvolver meu programa, acabou? Não, tarefa continua. Alguém vai ter que testar o seu programa, então começa o processo de teste e ajuste e correção. Por quê? Você desenhou uma coisa que o analista funcional te pediu. E aí você vai devolver para ele vai testar e aí ele vai dizer se está aderente ao que ele queria ou não. E nisso pode mudar muita coisa, ou porque o cliente quer que seja de uma forma melhor, ou na hora de testar viu que poderia funcionar de um jeito melhor, ou o código que você criou também não atende às necessidades, ou dá um bug por um cenário de teste imprevisto. Então vai ficar esse ping-pong mais um tempo. Depois que você termina o seu programa, ainda vai ficar mais uns dias ali, umas horas de ping-pong, para o analista funcional testar a sua solução e dar a aprovação dele, e o cliente também dá a aprovação dele, né? Aí que entra o perfil de programador que eu falei lá mais em cima, do cara que gosta de ajudar, gosta de contribuir. Aí o programador ele vai buscar fazer o programa com a menor quantidade de erros possíveis, que volte a menor quantidade de vezes possíveis para ajustar, e ainda vai buscar melhorias que o programador às vezes não, o que o analista funcional não percebeu na hora de desenhar. Às vezes o analista funcional fala, ó, oh, faz uma tela assim, ele está imaginando conceitualmente. E você, na hora de programar, você cria a tela, você vê, não, mas esse componente aqui pode ficar melhor. E aí você troca e mostra para ele, ele realmente, nossa, esse realmente ficou melhor, sim. Teve uma história que aconteceu comigo disso, lá no aplicativo SAP Fiori. O cliente queria lá um status, né, de ativo e inativo, e ele queria colocar um flagzinho, né, que é aquela caixinha marcadinha, marcadinho e sem marcação, marcadinho e sem marcação. Foi o que ele pediu. Só que pela funcionalidade, que era uma coisa que era de literalmente ligado e desligado, tem um componente do Fiori mais apropriado para isso, como se fosse um interruptorzinho mesmo, né? De um lado ele fica verdinho, do outro lado ele fica vermelhinho. Então ele é bem mais bonitinho assim, visualmente. Eu coloquei lá e a galera se amarrou no botãozinho lá de liga e desliga. Ficou bem melhor do que aquela caixinha preta de marcado e desmarcado, né? Embora conceitualmente pareça a mesma coisa, mas visualmente um botãozinho de liga e desliga ficou com uma experiência do usuário bem melhor. Oh, como entro na área de SAP? Fiz um curso de ABAP Base só para ter base, mas estou fazendo faculdade segundo período. Você acha que faculdade pode ser um diferencial importante ou pensa mais fora da caixa? Olha, eu fiz uma live só sobre faculdade, depois você volta e vê, né? Mas você quer saber como entrar na área? Nós vamos explicar no nosso evento. No evento que começa segunda-feira, aí eu vou mostrar o caminho mesmo, o passo a passo, a direção, a sequência que tem que seguir para entrar. Tudo que nós estamos fazendo aqui até agora é o aquecimento, familiarização, ambientação, para que na semana que vem, aí beleza, agora eu vou pegar a estrada, né? Tudo isso aqui é o preparativo para que semana que vem você pegue efetivamente a estrada que eu vou mostrar, do zero ao avançado caminho, com os marcos, até o seu primeiro emprego. Então, testes, ajustes e correção que o programador analista, que o programador faz. E depois que ele faz testes, ajuste e correção, ok. Pode acontecer eventualmente dele fazer suporte e manutenção. Então, o que é suporte e manutenção? Aí é tipo você pegar a bucha de outras pessoas, ou, por exemplo, um outro programador fez é, um, um outro programador fez um programa e saiu de férias. E aí passa para você, e você vai dar continuidade no programa que está
com outra pessoa, né? É um pouco diferente, mas é parecido com isso aqui, né? Então, esse suporte de manutenção, você repete todo esse ciclo aqui, né? A diferença é que, em vez de ser uma demanda nova, é uma demanda que está meio pela metade, que está vindo de outras pessoas. Ou então um chamado que abriram de erros também. E esse ciclo aqui no suporte e manutenção, você vai repetir esse ciclo aqui. E no final, vai rolar a documentação. Vai documentar, vai registrar, para que um futuro programador não precise ter os mesmos problemas. Caso tenha um problema parecido, o pessoal sabe como que foi resolvido. Caso lá no futuro não funcione como esperado, o pessoal esqueça por que está funcionando daquele jeito, eles vão na documentação. Acontece, viu, pessoal? Às vezes, passados anos, pessoas acontecem porque que o sistema funciona daquele jeito. E aí esquece que 2 anos atrás foi feita uma alteração durante uma melhoria, né? E aí isso não está documentado, vira uma confusão. Por isso que é importante documentar bem as suas tarefas e os seus programas. Vai muito da empresa, né? Porque se a empresa não pede, dificilmente o consultor ele documenta por conta própria. Esse é um dos problemas do mercado SAP. Então, legal, né? Essa rotina aqui, pessoal, dos programadores nas ABAP das empresas. E não acabei. Então, isso é o dia a dia do que a pessoa operacionalmente está fazendo. E dentro da cabeça dela, como é que são as dores do programador? As dores, ou vamos dizer, desafios do programador, dores do programador. Então, qual que é a dificuldade? Então, aqui em cima a gente está falando a nível de tarefa, a nível de braço. Aqui, no nível de perfil, e aqui a cabeça dentro dele. Você está caladinho lá no seu cantinho, mas o que está passando dentro da cabeça do programador enquanto ele trabalha? Quais são as dores que ele enfrenta no dia a dia das empresas? O programador, ele sofre pressão para cumprir prazos apertados. Se você quer ser programador, acostume-se com isso. Mas não se doa demais com isso, porque o mercado está acostumado com atrasos, assim, com perder prazo, né? Uma coisa, embora seja chato, isso é tão normal, sabe? O pessoal remarcar prazo de entrega é incrível. É um, um normal que ficou comum. Isso não é comum. Quer dizer, isso não é normal, na verdade, né? Comum é diferente de normal. Não é normal você ficar estourando prazo, mas é comum, tão comum que virou normal. Por que que não é normal? Porque isso demonstra falta de aplicação de metodologia. Se a empresa todo mês ali está perdendo os prazos, tem uma coisa errada na metodologia deles. Então, é tão errada a metodologia que muitas consultorias usam que acaba sendo normal estender prazo. Ok, porque nada vai explodir, né? Se for ver assim, não é uma bomba relógio que tem ali um cronômetro que chega no zero e explode. Não, tipo, o prazo era hoje, não terminei. E agora? Termina amanhã. Não tem o que fazer, né? Deu o prazo, não terminou, volta amanhã e termina, né? Assim que acontece. Não tem muito o que fazer. Então, dores. Então, dor, pressão para cumprir prazos. Então, dor é lidar com temas complexos. Temas complexos, vou até colocar entre parênteses aqui, desconhecidos. Às vezes, né? Às vezes cai um negócio complexo para você que você nunca ouviu falar na vida. Mesmo que você trabalhe com 20 anos com programação, sempre vai aparecer uma coisa nova. Aí você vai ter que lidar com temas complexos que você nunca viu na vida e também vai ter que lidar com documentações extensas ou mal feitas ou inexistentes. Quando é extensa, é melhor que inexistente, né? São os dois casos. Tem que entender porque que o programa faz aquilo, né? Não pode mexer no programa, a não ser que você veja que não há documentação que ele devia estar funcionando assim, aí você pega a especificação funcional de um projeto, tem lá 40 páginas. Aí você tem que ver lá, pô, mas se está escrito aqui essa regrazinha de negócio, está escrito? Beleza. Ou então mal feita,
né? Porque o analista funcional, ele acha que muitas vezes ele acha que é muito claro, mas ele escreve para ele. Isso que acontece muito, nem sempre. Como o analista funcional ele não é treinado a escrever especificação funcional de uma forma sistemática e didática, ele escreve do jeito que ele acha que tem que ser, com base no template que ele copiou quando ele começou a trabalhar. E assim se perpetuam os analistas funcionais, assim que eles se reproduzem. Assim que os analistas funcionais se reproduzem. Aprende com outro consultor sênior como é que monta especificação funcional, copiando um template de uma especificação antiga já preenchida, e assim vai, né? Metodologia, não necessariamente. Copiei um template do sênior que me passou. Ok. E quando não existe, aí já era, né? Aí o trem fica feio mesmo, né? Ah, fica na cabeça de um, fica na cabeça do outro, aí Deus nos acuda ali. Então são essas a, as realidades. O que que é interesse? O que que o programador tem interesse? Então, muitas vezes ele tem interesse por jogos, é o mais clichê, né? Jogos eletrônicos, coisas de nerd, animes, não é uma generalidade, né? Você pode ser programador sem gostar de jogo eletrônico e sem gostar de anime, mas é uma característica assim, meio clichê, é de onde que vem a maioria dos programadores, porque a pessoa de repente ela joga jogo, videogame, e ela gosta do computador, da tecnologia, e aí ela quer ser programador, né? Motiva. Eu comecei assim, e muitas pessoas assim. Quando eu entrei na faculdade, eu queria ser programador de jogos. Programador de jogos. Eu falava, né? Quando eu falava que eu queria ser programador, porque eu vi uma notícia que programador de jogos ganhava mais de 10 mil reais por mês. Aí eu gostava de tecnologia, gostava de jogos. Foi aí que eu comecei com essa operação que eu queria ser programador e ganhar 10 mil reais por mês, porque eu vi a notícia, programador de jogos ganhava mais de 10 mil reais por mês. Hoje eu ganho mais de 10 mil sem ser programador de jogos, mas trabalho com o maior sistema do mundo. Ok, e você pode ser programador, mas isso assim, isso aqui é fora, né? Mas o programador ele tem interesse em sempre aprender novas técnicas e ferramentas. Existe um estímulo natural, quer saber mais como é que funciona aquilo, quer saber como é que funciona uma outra funcionalidade. Você vai ajudar um outro sênior e você vê um projeto e ele faz um negócio que você nunca viu, você fica, nossa, que legal, quero saber como é que faz isso também. E aí você evolui na sua carreira. E o programador também ele tem interesse em comunidades de outros programadores ou nerds, ou jogadores também. Existem muitos grupos, né? Igual o Discord, é uma plataforma que nos seus primórdios ela teve um grande objetivo de ser uma comunidade gamer. E hoje, né, o Discord ela é muito conhecido por ser uma comunidade de gamers, de jogadores. Então, pessoas que jogam e pessoas que programam. Existem muitos grupos de programação, comunidades. Infelizmente, de mercado SAP tem pouco, por isso que eu criei a comunidade nossa no Discord aberta para a gente poder juntar os programadores do Brasil aqui e se fortalecer, né? Porque se for ver, quando se fala SAP, os grupos de Skype são fracos, os grupos de LinkedIn são fracos, os grupos de WhatsApp são fracos, os grupos de Telegram são fracos. E aí eu trouxe essa proposta lá em 2021, quando eu comecei com a comunidade Ferinet, é justamente criar uma comunidade de programadores ABAP numa plataforma apropriada para a comunicação. E hoje a gente tem lá o canal do Discord também aberto para todas as pessoas que querem aprender programação. Qualquer um pode entrar e perguntar lá qualquer coisa de programação ABAP. E os programadores também, eles sempre têm interesse em explorar novas oportunidades. Oportunidades de crescimento, oportunidades de trabalho, oportunidades de colaboração, oportunidades de networking. Esta é uma coisa que acontece muito na cabeça dos programadores. Se você se identifica com isso aí, você já está um caminho andado para ser programador, pessoal. O que vocês acharam aí? Foi legal para vocês? Se identificaram com essas questões da realidade do programador? Comenta aí para mim, para eu saber como é que foi para vocês.
Boa noite a todos, espero que todos tenham um bom final de semana, descansem bem e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Quero ver vocês dando oi na nossa comunidade do Discord lá. Quem quiser, passa lá e dá um